vocês? Espero que sim, hein? Pega aí a nossa apostila 6, abre na página 75, que nós vamos falar um pouquinho sobre a manutenção da saúde auditiva. Então, é os cuidados que nós devemos ter aí com os nossos ouvidos, né, com a nossa orelha. Então, para manter limpas e saudáveis as nossas orelhas, devem receber os seguintes cuidados. Limpar e enxugar o pavilhão auricular, tomando cuidado para não deixar entrar a água no interior do canal auditivo, não colocar objetos no interior do canal auditivo, não usar hastes flexíveis para enxugar ou limpar, ou seja, não colocar o cotonete, né, o famoso cotonete lá dentro, pois pode ocorrer uma lesão na membrana timpânica. Procurar um médico especializado, otorrinolaringologista, em caso de dor, presença de secreção, zumbido, diminuição de audição e sensação de entupimento. Evitar lugares muito barulhentos, pois prejudica a nossa audição. Evitar utilizar fones de ouvido e, quando usá-los, manter o volume baixo. Então, a gente não pode ficar diretamente recebendo esse volume alto aí dentro das nossas orelhas. Não escutar música em volume muito alto e usar protetores de piscina para evitar a entrada de água. E aí, nós temos umas imagens aí, como a primeira, que enxugar o pavilhão auricular, então sempre com o paninho, sempre fora. A próxima imagem é mostrando o exame auditivo para avaliar a capacidade de audição. E a terceira, tem um homem usando aí a furadeira. Como o barulho dela é muito alto, ele está usando o protetor auricular para não prejudicar aí o seu ouvido. E aí, nós vimos isso, vai responder aí na página 76 o exercício 5 e 6 e fazer a atividade adicional 3, que está na página 83. Respondeu as 3 perguntinhas? Nós vamos falar um pouquinho sobre a deficiência auditiva. O que é a deficiência auditiva? Existem várias maneiras de deficiência auditiva. Uma delas é a perda leve, uma perda moderada de audição, ou seja, quando a pessoa perde somente um pouquinho da capacidade de audição, ou quando a pessoa não escuta nada, quando ela não ouve nada, quando ela tem a surdez. Então, os surdos são as pessoas que não ouvem nada porque eles nasceram assim ou porque perderam totalmente a audição ao longo da vida. Então, a audição dela foi prejudicada até que ela perdesse totalmente. Então, durante o envelhecimento, ocorre uma perda gradativa da audição, que pode ser agravada ou acelerada por doenças ou pela exposição contínua do barulho excessivo, ou poluição sonora. Ou seja, de tanto que ele fez coisas que não deviam com a audição, que ele foi perdendo. Então, os aparelhos auditivos são opções para o tratamento para os diferentes graus de perda auditiva e podem ser utilizados desde bebês até idosos. Os aparelhos auditivos é formado por um microfone, um ampliador de som e um alto-falante que funciona aumentando o som. Então, esse aparelhinho, quando a pessoa vai pôr, ele vai ter um volume para regular para a pessoa poder escutar legal. Atualmente, há o teste de orelhinha, que se deve ser realizado de preferência no primeiro mês de vida. Não dói e não incomoda. Esse teste detecta alterações auditivas de forma precoce de recém-nascidos. É um teste obrigatório e gratuito. E aqui nós temos um exemplo de um aparelho auditivo. Temos também aqueles aparelhos auditivos que é só essa parte aqui, que ele é mais moderno, porém ele tem um valor bem elevado. E aí nós vamos responder as questões 7 e 8 da página 77 e fazer a atividade adicional 4 da página 86, baseado nessas informações. E aí nós temos no Saiba Mais, Libras. O que é Libras? É a língua brasileira de sinais, ou seja, é a língua brasileira de sinais somente aqui no Brasil. Então você não vai ter Libras em outro país, porque somente vai ter aqui no Brasil. Então ela não é universal, ela não é mímica, não é uma linguagem, possui uma construção própria totalmente diferente do português e é a língua utilizada para a comunicação de pessoas com deficiência auditiva. Ela é por sinais, então ela tem, cada sinal, ou ela vai ter uma letra ou vai significar uma palavra. Então é uma língua oficial brasileira e é considerada bilíngue, aquele que compreende tanto Libras quanto o português.
Então, Libras é uma língua para ajudar as pessoas que têm deficiência auditiva a se comunicar através dos gestos com as mãos. E aí nós vamos pegar a nossa atividade complementar de ciências. Na questão 1, aprendemos que para ter uma audição melhor e sem danos é necessário. Vai ler as 5 frases e vai analisar somente as que estão corretas. No 2, quando é necessário o uso do aparelho auditivo? Então, quando que a pessoa precisa desse aparelho auditivo? E no 3, pesquise e